O que é destaque nesta edição? Ministério Público Federal pede bloqueio de bens de ex-secretários que autorizaram internações no Sírio-Libanês em São Paulo. Mais de 3.000 PMs e delegados ganham promoção. TCE recebe denúncia de que médicos sem registro atuam no interior do Amazonas. Plano para a retirada da vacina contra a febre aftosa estará em debate nesta terça-feira em Manaus. Lava Jato no STF tem 10 políticos réus, 20 denunciados e nenhum condenado. Autor de ação sobre prisões em segunda instância quer desistir do processo no STF para não beneficiar Lula. Procuradora-Geral da República se manifesta contra pedido de liminar ao STF para impedir prisão de condenados em segunda instância. Temer viaja e Carmen Lúcia assume a presidência na sexta-feira. Diante de risco de guerra comercial com os Estados Unidos, presidente chinês promete abertura econômica. Terremoto atinge o centro da Itália. Depois de final de semana violento, IML registra só uma morte nas últimas 12 horas. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:40. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucubã FM, Novo Aripuanã. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Muita chuva está prevista para toda a região norte e em Manaus pode chover 18 milímetros segundo o Climatempo. O dia está amanhecendo entre nuvens com 24 graus de temperatura. Os termômetros não devem ultrapassar os 31 graus. A umidade do ar é de 99%. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 10 de abril. Chegamos aos 100 dias do ano e faltam 265 para terminar 2018. Hoje é dia de Santa Gema Galgani. Comemoramos ainda o dia da engenharia militar e o dia do engenheiro do exército. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 70 centímetros. Para quem vai viajar, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1919, o líder da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata, é emboscado e morto por forças do governo de Morelos. 1970, Paul McCartney anuncia que está deixando os Beatles por razões pessoais e profissionais. 1972, 74 nações assinam a Convenção sobre as Armas Biológicas, o primeiro tratado multilateral de desarmamento que proíbe a produção de armas biológicas. 2010, um avião Tupolev Tu-154 da Força Aérea Polonesa cai perto de Smolensk, na Rússia, matando 96 pessoas, incluindo o presidente polonês Lech Kaczynski e dezenas de outros altos funcionários. 2015 é realizada a cerimônia de abertura da 7ª Cúpula das Américas na cidade do Panamá, com a inédita presença do presidente de Cuba, Raul Castro. Cuba esteve ausente das demais cimeiras devido ao embargo que o país sofria por parte dos Estados Unidos. 5:51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O uso exclusivo do passo a passo para pagamento da tarifa das linhas 037, 050, 056, 081 e 084 do transporte coletivo não será obrigatório. A informação foi divulgada pelo Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, na tarde desta segunda-feira, em reunião realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Segundo o Sinetran, o projeto pretende sensibilizar a população a usar o cartão para pagamento da tarifa. 5:52 em Manaus. Os proprietários dos ônibus alternativos, os empresários, motoristas, ontem fizeram uma manifestação. Peregrino, como que terminou? Muito bem, Paulo. Terminou que eles foram até a sede da Câmara Municipal de Manaus, foram em carreata, sem atrapalhar o trânsito, deixaram os ônibus rodando na Zona Leste, foram em carros particulares,
e foram até a Câmara Municipal de Manaus conversar com o vereador Wilker Barreto, o qual os recebeu muito bem, Paulo Guerra, e promete tomar providências em relação a esse tipo de assunto, esse assunto que vem aí prejudicando os motoristas, os cooperados do transporte alternativo. Que o pessoal do Sinetran recebe o dinheiro do Passo é Fácil e não repassa aos proprietários dos ônibus alternativos. E falando em transporte coletivo, Peregrini, as linhas do transporte coletivo em Manaus funcionam sem anormalidade? Sem anormalidade, Paulo, tudo na mais absoluta tranquilidade até o presente momento. Muita gente reclamando do estado dos ônibus, que é cada vez mais velho, cada vez pregando cada vez mais, Paulo, que a gente passa aí na rua, dirigindo pela manhã, pelas ruas da cidade, em busca de informações na madrugada. Não é difícil a gente ver, Paulo, um ônibus no prego, um ônibus aí cheio de gente, pessoal esperando por outro coletivo aí nas ruas da cidade. A frota realmente está envelhecida, para não dizer quase sucateada, não é, Peregrini? Tá, Paulo, realmente está. Principalmente os alternativos, não, os articulados. Os articulados estão bem envelhecidos e os outros também, coletores que levam dos bairros ao terminal. A situação realmente não é fácil, muito complicada. Ônibus aí, como você falou, sucateados. Peregrini, tivemos uma casa metralhada, foram mais de 100 tiros disparados contra uma residência. O homem morreu, ele tinha envolvimento com drogas, a mulher dele também foi ferida. E a filha está em estado grave lá no Joãozinho, Peregrini, ainda? Paulo, essa garota recebeu um tiro, né? Levou um tiro, infelizmente, um tiro no rosto e permanece em estado gravíssimo, né? Apesar de todo o esforço dos médicos, de todos os profissionais do pronto-socorro Joãozinho, essa criança continua aí internada em estado grave. Já aconteceu um acidente agora pela madrugada, Peregrini? Muito bem, Paulo, aconteceu sim. Em frente ao pronto-socorro João Lúcio, onde nós estamos nesse momento, Paulo, um carro modelo Prisma de cor prata viajava no sentido de quem vem do centro para o bairro. Esse carro, quando foi fazer aquela curva em frente ao pronto-socorro João Lúcio, o motorista afirma que dormiu no volante e derrubou 3 postes, Paulo. Muito complicada a situação na Alameda Cosme Ferreira nesse momento. Atenção, você que está dirigindo, é completamente bloqueado, o trânsito interditado de quem vem do centro para o bairro. No sentido contrário, de quem vai do bairro para o centro, tem congestionamento também. Por quê? Porque fizeram um contrafluxo. A pista que dá acesso ao centro, ela agora é mão dupla momentaneamente devido a esse acidente, e com isso, Paulo, ficou aí uma faixa para cada sentido. E com isso, o congestionamento já é dos maiores. Peregrini, mas esse carro tem alta velocidade, derrubou 3 postes e o cara ainda está contando a história, Peregrini? Ainda está contando a história, Paulo, porque foi assim, ele derrubou um, bateu no outro e aquela coisa, um poste, né? Efeito dominó seria isso. Saiu derrubando os outros, né? Foram 3 postes na realidade, Paulo. E não é poste de iluminação pública, não. É poste mesmo de alta tensão no chão nesse momento. A equipe da energia já está nesse momento trabalhando no local. Muito o que fazer ainda, serão substituídos os postes e com certeza, Paulo, daqui a pouco o trânsito vai ficar ainda pior. Esse homem está com o corpo fechado realmente, não é, Peregrini? Isso daí, Paulo, pode-se dizer que nasceu de novo. Carro completamente destruído, 3 postes no chão, e ele contou a história antes de ser levado lá para o pronto-socorro João Lúcio com ferimentos leves. Alberto Peregrini, tivemos aí nas últimas 48 horas muita violência, mas nas últimas 12 horas a cidade parece que viveu horas de calmaria, felizmente com apenas o registro de uma morte, Alberto Peregrini. Registro de uma morte, Paulo, cujo corpo ainda não chegou no Instituto Médico Legal. O homem foi alvejado a tiros e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, e nesse momento está sendo aí naquela parte burocrática para a liberação do corpo do Platão Araújo para a chegada no Instituto Médico Legal. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Volto sim, Paulo, e muita gente com o nariz escorrendo. Pronto-socorro Platão Araújo, de onde nós saímos agora há pouco, no pronto-socorro João Lúcio também. Mais de 1000 atendimentos foram feitos no dia de ontem. Grande, Paulo, a maioria por a tal da virose, que está atacando todo mundo, inclusive muita gente com essa mudança de clima aí, arrebentados da garganta, com gripe e com a famosa virose, deram entrada nos principais postos de saúde da cidade. Peregrini, vou pagar para você tomar uma vacina.
É ruim. Ela Bezetacil, só oferece Bezetacil, Deus me livre. Um abraço, querido. 5h58 em Manaus. A operadora de telefonia celular móvel Vivo continua causando problemas às pessoas que precisam dessa telefonia. E lá no distrito de Itapeaçu, em Urucurituba, a situação não é diferente. Os moradores reclamam contra a operadora de telefonia celular móvel Vivo, que está morta naquela região. Moradores do ramal da Embrapa, localizada no quilômetro 86 da rodovia M10, Manaus e Itacoatiara, estão pedindo providências ao governo, em especial à SEDUC, no sentido de que determine a circulação do ônibus escolar no ramal. Segundo eles, apesar das reuniões entre representantes da SEDUC, dos pais de alunos e residentes do ramal e de representante da empresa que faz o transporte, ou que deveria fazer o transporte escolar, o proprietário da referida empresa teria proibido o motorista de fazer a rota completa para economizar combustível. Imagine só, não faz a rota para economizar combustível. Com isso, os alunos da rede estadual do ramal da Embrapa já acumulam 68 faltas e estão perdendo provas porque o dono da empresa responsável simplesmente não permite que o motorista complete a rota, deixando os estudantes nas paradas. Com a palavra, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. 5h59 em Manaus. Com mais de 1.000 passageiros, entre turistas e tripulantes, o navio Sirena volta a Manaus nesta quinta-feira, com chegada prevista para as 8 horas. A embarcação integra a temporada de cruzeiros 2017-2018. O cruzeiro permanece na cidade até às 17 horas, quando seguirá para o município de Parintins. Depois a embarcação irá para Alter do Chão, no Pará. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, no repartimento do Tuiué. Iranduba.net. Big Bom, em Iranduba. Gospel 7, Manacapuru. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Agora 6 horas, o tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus e meio. O Jornal da Manhã tem informações com o repórter José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Notícia lá do município de Anamã. Os moradores do município de Anamã vão ganhar 2 novas escolas. O prefeito Raimundo Chicó anunciou que as 2 escolas serão construídas nas comunidades Santa Luzia e São José, localizadas na Ilha do Camaleão, naquele município. Hoje, Anamã conta com 29 escolas, sendo 3 na zona urbana e 26 na zona rural. Com a construção das 2 novas escolas, o município terá 31 escolas municipal. O número de alunos matriculados este ano naquele município é de 1.938, sendo 827 na zona urbana e 1.111 na zona rural. Em poucas palavras, o prefeito Raimundo Chicó disse que investir na educação é investir no futuro. E aqui em Manacapuru, a notícia é que amanhã haverá interrupção de energia elétrica para manutenção corretiva e preventiva da rede de distribuição. Para possibilitar os serviços de manutenção corretiva e preventiva na rede de distribuição do município de Manacapuru, a Eletrobras Distribuição Amazonas comunica a todos os clientes que haverá interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica no dia 11/4/2018, quarta-feira, no período de 5 da manhã até as 13 horas, nos sistemas de linha de transmissão de Iranduba e Manacapuru, com o intuito de realizar substituição da chave seccionadora de 69 kVA na subestação de Ponta do Ismael. Se o serviço programado for concluído antes do prazo, o restabelecimento do fornecimento se dará de forma imediata e sem aviso prévio. A Eletrobras Distribuição Amazonas agradece a compreensão de todos. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. Tá bom, Zeg-Deg. O pessoal terá compreensão, sim. Gostei dessa compreensão de todos. Uma empresa de eventos tradicional em Manaus continua não cumprindo sua parte do contrato de universitários que podem ficar sem o baile de formatura. A reportagem é de Alex Ferreira.
Um grupo formado por 9 universitários do curso de Direito do Uninorte já pagou em torno de R$80 mil para o baile de formatura, que pelo contrato com a empresa Carlitos Formatura seria no final deste mês. A presidente da comissão, Giliane Aiden, diz que foi chamada para uma reunião na última semana. Ela conta os detalhes. O nosso baile ia ser agora, dia 28 de abril. E eles nos chamaram para uma reunião e ao chegarmos lá, ele foi nos dando essa notícia que ele não tinha mais o nosso dinheiro e que não tinha como fazer o nosso baile. O Diogo e o Rodrigo, que são irmãos e proprietários da empresa. Giliane afirma que a empresa estava superfaturando os serviços oferecidos. Pedindo 20.060 no serviço de decoração, consegui o serviço de decoração completo por R$13 mil, que é a mesma banda que eles iam contratar pelo valor de R$13 mil, nós conseguimos por R$8 mil. O salão ele me cobrou 5.500, no final eu consegui o salão por 3.500, eles estavam superfaturando o nosso contrato. O universitário Margueton Rocha diz que seu prejuízo é de mais de R$6 mil. Antes de o baile ser cancelado, ele quitou as dívidas com a Carlitos. O último cálculo que eu fiz deu R$6.333. É uma parcela de R$133. Eu liguei pedindo esse boleto, entendeu? Que era o último que vencia no dia 30. E eles me mandaram mesmo assim o boleto, sabendo, entendeu? Minha parte está quitada. Bárbara Vilaça também é vítima. Ela relata que estava em débito de R$3.500 e procurou a empresa para quitar a dívida em dinheiro vivo. Em fevereiro, eu me reuni com o Diogo, eu efetuei o pagamento de R$1.600. Quando foi em março, dei o restante do dinheiro, R$1.900, em espécie também, onde eles já sabiam que estavam com problemas financeiros e mesmo assim recebeu o dinheiro sem informar absolutamente nada. Nossa equipe ligou insistentemente para a empresa nos números disponíveis em uma rede social com finais 3112 e 5930. Prezado cliente, seja bem-vindo a Carlitos Formatura. Após as opções da secretária eletrônica, ninguém atendeu. Também ligamos para um dos sócios da empresa citado na reportagem, Diogo Aguilar, no telefone com final 5608, mas... Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. O boletim de ocorrências foi registrado no 22º Distrito Integrado de Polícia e é acompanhado pela delegada Kelene. Os universitários serão ouvidos nesta semana. Eu sou o Alex Ferreira para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. As aulas nas escolas da rede estadual recomeçaram nesta segunda-feira após acordo entre professores e o governo do estado. A paralisação durou 2 semanas e se encerrou após a categoria conseguir 27,02% de reajuste salarial. A preocupação agora é com a reposição das aulas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, o cronograma de reposição de aulas começa a ser discutido com os professores e direção escolar para que não haja prejuízo, mas todos os 200 dias letivos devem ser cumpridos. O número de matrículas em escolas de tempo integral da rede pública estadual no Amazonas neste ano de 2018 chega a 33 mil, um aumento de mais de 6 mil, se comparado às matrículas registradas para essas unidades de ensino da capital e do interior no ano de 2015. A gerente de pesquisa e estatística da SEDUC, Silvana Moraes, explica que o aumento do número de matrículas se deve ao maior investimento do governo nessas unidades que oferecem esse tipo de modalidade de ensino. Mais de 1.300 detentos são monitorados por tornozeleira eletrônica no Amazonas. Quem tem os detalhes é Larissa Balieiro. Com quase 9 mil detentos, o estado do Amazonas possui 20 presídios e mais de 1.300 apenados monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Além de Manaus, Parintins, Manacapuru, Iranduba e Rio Preto da Eva, são cidades que monitoram detentos eletronicamente através deste aparelho. Os mais de 1.300 detentos são oriundos de vários crimes do regime semiaberto. A avaliação fica a cargo do Judiciário. Em março deste ano, o Tribunal de Justiça do Amazonas realizou um censo penitenciário com mais de 150 audiências. O capitão Renan Carvalho, coordenador do sistema penitenciário, reforça as proibições ao detento que usa a tornozeleira eletrônica. Os monitorados, eles não podem desobedecer as condições, os horários e perímetros impostos na decisão judicial. Também vale lembrar que é proibido se ausentar da residência após o horário determinado para recolhimento. Também temos que é vedada a mudança de residência sem a prévia autorização judicial e também eles não podem ser ausentados da comarca onde estão cumprindo o monitoramento eletrônico.
É também proibido o porte de qualquer arma de fogo branca, consumir entorpecentes, praticar outros delitos. Com relação ao equipamento, é vedada a prática de dano, perda, violação ou inutilização desse dispositivo. O monitorado também não pode deixar o equipamento descarregar. Apesar do número expressivo de monitorados, a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, Nayara Antuneso, reforça os benefícios para a segurança pública. O monitoramento eletrônico favorece a segurança da população e auxilia no combate da criminalidade, já que os presos do regime semiaberto, todos, possuem monitoramento 24 horas com controle local, no Centro Integrado de Comando e Controle, auxiliado pela Secretaria de Administração Penitenciária, que sempre está fiscalizando o regular cumprimento da pena, não violação do perímetro estabelecido para o deslocamento desses apenados, bem como realizando mutirões para verificar se não há desligamento correto dos aparelhos, desativação dessas tornozeleiras. A população pode denunciar os casos de infrações detalhados na reportagem através do WhatsApp denúncia da Secretaria de Administração Penitenciária, através do número 992973068. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 6:12. O Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que prevê a retirada total da vacinação no país até 2023, será debatida hoje e amanhã aqui em Manaus, no auditório Floriano Pacheco, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a partir das 8 horas. O evento vai reunir representantes dos órgãos de serviço veterinário da região Norte e Nordeste e entidades privadas. No Amazonas, as ações para a retirada da vacina contra a febre aftosa serão executadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, órgão integrante do sistema CEPRO, em parceria com a Superintendência de Agricultura no Amazonas. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, o TRT-11, inaugurou na manhã desta segunda-feira o seu primeiro centro judiciário de métodos consensuais de solução de disputas da Justiça do Trabalho. O novo serviço tem o objetivo de agilizar a solução de conflitos trabalhistas por meio de acordos. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, participou da inauguração, junto com a presidente do TRT-11, desembargadora Eleonora de Souza Saunier, e do juiz do trabalho Mauro Braga, titular da 5ª Vara do Trabalho de Manaus e coordenador do Sejus. Um acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União e outros 9 tribunais de contas, entre eles o do Amazonas, vai permitir a realização de auditorias coordenadas em unidades de conservação na Amazônia, incluindo as 42 unidades aqui no estado. O termo foi assinado pela conselheira presidente do TCRM, Yara Lins dos Santos. O documento, que está sendo renovado no biênio 2018-2019, foi encaminhado por SEDEX ao TCU e deverá enviá-lo aos demais TCs para a respectiva assinatura. 6:14. Tramita entre as comissões permanentes da Assembleia Legislativa projeto de lei que torna obrigatório em todo o estado o programa Ronda Maria da Penha, de autoria do deputado e presidente da Comissão de Segurança Pública, Cabo Maciel. A propositura do deputado Cabo Maciel visa garantir maior proteção e segurança para as mulheres vítimas de feminicídio, com ações operacionais integradas entre os poderes executivo e judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Força de Segurança Pública, como a Polícia Militar e Polícia Civil, e das guardas municipais, possibilitando ainda ações preventivas e repressivas, assegurando a vida e a integridade física e psicológica das pessoas vítimas de violência doméstica. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo, conforme dados oficiais publicados na Organização Mundial da Saúde. 5 médicos sem registro no Conselho Regional de Medicina do Amazonas são suspeitos de atenderem a população nos hospitais da rede pública do município de Carauari. A denúncia foi feita pelo Conselho ao Ministério Público de Contas do Amazonas. O órgão ingressou a representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo denúncia do CREMAN, são 5 os médicos contratados sem o devido registro do Conselho. Eles prestam serviço no município há mais de um ano e também não fazem parte do sistema de gerenciamento de programa do programa Mais Médicos, o que a representação qualifica como exercício ilegal da medicina. A denúncia pede a suspensão imediata da prestação dos serviços médicos realizado pelos profissionais, assim como a suspensão dos pagamentos, uma vez que não tinham qualificação técnica e nem registro do Conselho Regional de Medicina do Estado, em total afronta ao interesse público, e foi defendido na representação.
6:16. O governo do Amazonas conseguiu o aumento de 92,9% no valor dos recursos federais repassados aos municípios do interior para atendimento de média e alta complexidade. Os repasses que ano passado foram de 12,4 milhões vão para 23,9 milhões este ano. O governo também aumentará em 65% o valor total das transferências federais feitas aos municípios, que saltam de 45 milhões em 2017 para 74 milhões de reais em 2018. Feitos agora em 12 parcelas pela Secretaria Estadual de Saúde Suzano e não mais em 7. O aumento foi anunciado pelo secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, durante reunião extraordinária da Comissão Interventora Bipartite, realizada ontem no Centro de Convenções Vasco Vasques. Foi assinada ontem a promoção de 2.963 policiais militares do Amazonas. Com a medida, as atas de 2014 a 2018 são fechadas pelo governo, somando mais de 6.000 promoções. Além dos militares, outros 100 delegados também devem ser promovidos da 4ª para a 3ª classe. O ato deve ser publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. A promoção dada aos PMs afeta 2.784 praças e 179 oficiais. Entre os delegados, 100 foram promovidos para a 3ª classe, que atualmente conta com 177 delegados no estado. Em dezembro de 2017, a 5ª classe foi excluída, o que beneficiou 188 delegados. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizaram ação de improbidade administrativa contra os ex-secretários estaduais de saúde Pedro Elias e Wilson Alecrim e o ex-secretário executivo de saúde José Duarte dos Santos Filho. O órgão acusa os réus de autorizarem ilegalmente entre os anos de 2012 e 2016 o pagamento de tratamentos médicos particulares em benefício de agentes privados. Os tratamentos foram realizados no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, pagos pela Secretaria de Saúde com verbas federais e estaduais ao custo de 4,451 milhões na época. A ação pede a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa e a decretação de indisponibilidade de bens necessários à reparação integral dos prejuízos por eles causados. Pede ainda a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos, o pagamento de multa civil no valor de 20 vezes a última remuneração por eles recebida no exercício das funções públicas e a proibição de contratarem com os poderes públicos ou de receberem direta ou indiretamente benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 3 anos. De acordo com apurações conduzidas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado, todas as autorizações foram viabilizadas por meio de simples ofícios expedidos ao hospital diretamente pelos ex-gestores, com a identificação dos pacientes e expressa menção que as despesas em caráter particular correriam por conta da Suzano. Foram expedidos pelo menos 20 ofícios ao Sírio-Libanês autorizando a realização de tratamentos de saúde particulares a serem custeados integralmente pelo Estado. A lista dos pacientes beneficiados inclui ex-políticos, ocupantes de cargos estratégicos da administração estadual, integrantes da magistratura do Estado e familiares de servidores públicos ocupantes de elevados cargos na administração estadual. Polícia. Roberto Pellegrini conta o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, mais sobre o acidente ocorrido aqui em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Paulo, trata-se, como nós já dissemos, de um veículo Prisma de cor cinza. A placa do carro, OAC 4020. Paulo, esse carro em alta velocidade, ouvinte da difusora, vinha no sentido de quem vem do centro para o bairro, logo após a curva do pronto-socorro João Lúcio, na Alameda Costa de Ferreira, no sentido de quem vai para o bairro. Esse carro, o motorista disse que perdeu o controle após dormir no volante e o carro derrubou 3 postes e deixou outro tombado na Alameda Costa Ferreira. A Amazonas Energia está trabalhando nesse momento no local, fazendo a remoção dos postes. O trânsito é muito complicado, no sentido de quem vai para o bairro, está completamente bloqueado o trânsito. De quem vai do bairro para o centro, está havendo um contrafluxo. Agora na frente do pronto-socorro João Lúcio, naquele trecho de quem vai para o centro, agora é mão dupla devido a esse acidente, a ter porte atravessado no meio da rua devido a esse grave acidente de trânsito. O detalhe é que o motorista sofreu apenas ferimentos leves, apesar de ter destruído um carro e derrubado
4 portes. Ele passou apenas por exames e já está, inclusive, liberado. Não corre nenhum tipo de risco aí de vida e está tranquilo lá no pronto-socorro João Lúcio. O trânsito já começa a ficar muito congestionado no local, teremos congestionamento gigantesco. Evite Alameda Cosme Ferreira, em frente ao pronto-socorro João Lúcio, trânsito prejudicado nos 2 sentidos. De polícia, após patrulhamento, os policiais da Polícia Militar prenderam o casal de traficantes Carlos Vitor Bezerra de Souza, de 21 anos, e Caroline Oliveira de Santos, 23 anos. Eles foram presos ontem à tarde. Com eles foram apreendidos armas de drogas, material também para embalo, armas de grosso calibre, revólver calibre 38, balança de precisão e uma boa quantidade em droga. Grande trabalho aí da Polícia Militar nas ruas da cidade, tirando os bandidos de circulação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a bebezinha de apenas 1 ano de idade, que teve o pai assassinado, a mãe gravemente ferida, numa verdadeira metralhada na casa onde ela morava, onde 100 tiros foram disparados. A criança continua internado e o estado é considerado gravíssimo. Já a mãe está também ferida e o estado que nos passaram, a informação que nos passaram é que o estado dela é estável. Entretanto, a garotinha, a criança de 1 ano, corre sério risco, está em estado gravíssimo, já que ela foi atingida com uma bala na cabeça. O pai da criança, se lembra muito bem, informamos aqui no Jornal da Manhã, o pai da criança morreu na hora, nessa ocasião onde a casa da família foi metralhada em um suposto acerto de contas. Um motorista do transporte de aplicativo de 35 anos teve o carro modelo HB20 roubado, assaltado. Ele foi amarrado e jogado dentro da mala do carro. Daí eles, com o motorista refém na mala do carro, começaram a andar aí pela Avenida Altaz Mirim, Cidade Nova, zona leste da cidade, com o motorista dentro do carro. Segundo a polícia, eles também ainda praticaram vários assaltos na cidade. Ainda bem que a polícia chegou rápido lá no local. O motorista registrou o assalto aí no 15º DIP e a polícia está investigando o caso e deve chegar aos bandidos nas próximas horas. Pronto Socorro João Lúcio, no Pronto Socorro João Lúcio, noite e madrugada tranquila, com apenas 2 atendimentos, um por acidente de trânsito, conforme nós já divulgamos na Alameda Cosme Ferreira, e uma outra pessoa vítima de agressão física. Assim foi o plantão no setor de urgência no Pronto Socorro João Lúcio. Fora esses aí que chegaram lá naquela área do pessoal que chega quebrado ali por trás na ambulância, no atendimento ambulatorial, mais de 1.000 pessoas atendidas. A grande maioria com os sintomas da virose, garganta inflamada, nariz escorrendo, febre, etc. Muita gente com os sintomas da virose, inclusive eu. Pronto Socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esses dois já tinham uma rixa e passaram um pelo outro e começaram os xingamentos, começaram a discussão. Daí resolveram ir pra briga, foram pra via de fato, até que um deles puxou uma faca. Populares ainda gritavam: olha a faca, José! Olha a faca, José! O José não deu nem confiança e levou uma violenta facada na costela e deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Mas devido à ação rápida dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, mais uma vida foi salva. Eu não quero saber se é galeroso, se ele estava brigando na rua, se é marginal. Chegou no pronto-socorro Platão Araújo, é muito bem atendido e 99,9% das vezes as vidas são salvas no Platão Araújo. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, uma morte na madrugada. Um homem até o momento não identificado foi executado a tiros. As primeiras informações dão conta de que esse homem levou 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo. Ainda foi levado a uma unidade de saúde. Lá de tudo foi feito para salvar a vida do baleado. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após levar 5 balaços pelo corpo. Conversava com o Hamilton sobre esse crime agora pela madrugada e o Hamilton dizia: Peregrino, como é que escapa com 5 tiros? É que o Hamilton fala fino durante a madrugada, só depois do meio-dia é que o Hamilton fala grosso, e o Hamilton mesmo disse: com 5 tiros não escapa, e não deu outra. A vítima morreu de bala e está dando entrada nesse momento no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o IML registrou 70 exames de corpo de delito nas últimas 24 horas. E o Jornal da Manhã alerta mais uma vez, mais essa dica de trânsito, mais uma vez nós orientamos aí o motorista que evite Alameda Cosme Ferreira nesse momento, proximidades do pronto-socorro João Lúcio. É que um carro em alta velocidade na madrugada, no sentido de quem vai para o bairro, derrubou 4 postes. Nesse momento, Manaus Trans está no local trabalhando, bem como a Amazonas Energia também está no local, já fazendo a substituição dos postes. O trânsito no sentido de quem vai para o bairro é completamente bloqueado. De quem vai do bairro para o centro, apenas uma faixa, porque o trecho nesse momento opera com mão dupla. Congestionamento já é dos maiores nesse momento na Alameda Cosme Ferreira. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com aqui no concurso 4.650. Dezenas sorteadas 02, 16, 59, 71 e 74. Vamos repeti-las. 02, 16, 59, 71 e 74. Ninguém acertou na quina. E a quadra saiu para 37 apostadores, cada um vai receber R$10.216,10. O terno teve 3.609 ganhadores com premiação individual de R$157,49. A Loto Fácil no concurso 1.647 saiu para 5 apostadores e cada um vai receber R$290.384,06. Eles são de Patos de Minas, Minas Gerais, Teresina, Piauí, Vacaria, Rio Grande do Sul, Barueri e Jacareí, em São Paulo. Com 14 acertos foram 926 apostas, com premiação de R$689,20. R$20 para 27.970 apostadores com 13 acertos. Vamos às dezenas do concurso 1.647 da Loto Fácil, sorteadas a noite passada. 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24 e 25. 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24 e 25. 6h33. Esportes. A Federação Paulista de Futebol divulgou a noite passada a seleção do Paulistão. São 8 representantes do Palmeiras, vice-campeão, 2 do Corinthians, o dono do título, e um do Santos, eliminado nas semifinais. O goleiro Jailson foi eleito craque do campeonato. Vice-campeão, o Palmeiras tem 8 representantes na formação, mas o técnico Roger Machado, nenhum deles, porém,
foi a cerimônia de encerramento do Campeonato Paulista no Espaço das Américas, na Zona Oeste de São Paulo, por determinação da diretoria. O clube boicotou a festa como forma de protesto contra a arbitragem do derby de domingo. O Botafogo levou o título do Campeonato Carioca e fez a festa no palco no evento de encerramento ontem. Mas na premiação individual a festa foi completa para um jogador do Vasco. Paulinho, que ganhou uma vaga na seleção do estadual, foi escolhido como craque e revelação da competição. O time que teve mais jogadores na seleção da competição foi o Fluminense. Em eleição feita por jornalistas, o tricolor contou com 5 atletas. São eles: Júlio César, que é o goleiro, mais o lateral Ayrton Lucas, o zagueiro Gum e os atacantes Pedro e o artilheiro do campeonato e Marcos Júnior. O técnico Zé Ricardo foi escolhido como melhor treinador da competição. Apenas Lucas Paquetá representou o Flamengo na seleção. 6:35. O Paysandu já está em Manaus para enfrentar o campeão amazonense, o Manaus, nesta quarta-feira, às 21h, na Arena da Amazônia. O grupo veio para a Zona Franca depois de perder o título do Campeonato Paranense para o maior rival, o Remo. No confronto de ida diante dos amazonenses em Belém, os bicolores venceram por 2-1 e jogam por um empate pela classificação à final da Copa Verde. O jogo de hoje pela Liga dos Campeões. Às 15h45 tem Roma e Barcelona. Às 15h45 tem Manchester City e Liverpool. Últimas notícias. Em dia de tensões no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou no maior valor desde o fim de 2016 e a bolsa teve forte queda. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$3,422, com alta de 54 centavos ou mais 1,6%. A cotação está no maior valor desde 5 de dezembro de 2016, quando a moeda foi vendida a R$3,42. Na Bolsa de Valores o dia foi de oscilações. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo começou o dia em alta, mas reverteu a tendência e encerrou a segunda-feira com queda de 1,78% aos 83.307 pontos. O indicador está no menor nível desde 9 de fevereiro, com 80.899 pontos. A agência de classificação de risco Moody's revisou para cima a perspectiva da nota da dívida pública brasileira. A nota de crédito soberana do país foi mantida 2 níveis abaixo do grau de investimento, garantia de que o país não corre risco de dar calote, mas com perspectiva positiva, o que indica que a classificação pode ser alterada para cima na próxima revisão. A empresa Alunorte foi condenada a depositar em juízo o valor de 150 milhões, segundo determinação da primeira vara civil e empresarial da comarca de Barcarena, anunciada ontem. A ação busca a reparação por danos causados ao meio ambiente pelos vazamentos de efluentes de minérios da empresa, na área da empresa Hidroalunorte, a partir do dia 17 de fevereiro de 2018. A decisão deferiu parcialmente os pedidos de antecipação de tutela feitos pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará em ação civil pública ambiental com pedido de liminar. O Ministério Público Federal denunciou um ex-auditor fiscal e mais uma pessoa por suspeita de envolvimento em fraude na malha fina do imposto de renda. O esquema pode ter gerado prejuízo de R$8 milhões à Receita entre 2008 e 2017. De acordo com a denúncia feita pela Procuradora da República, Karen Luiz e Janete Can, Marcelo Tadeu Carneiro Gonçalves, um ex-bombeiro que atuava como consultor fiscal, selecionava contribuintes para serem beneficiados com redução ou restituição de imposto de renda por meio de acessos indevidos feitos pelo auditor Edson Cotilho. A ex-presidente Dilma Rousseff acertou o pagamento em 20 parcelas de uma multa de 25 mil imposta pela Justiça Eleitoral por propaganda antecipada. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a corte, no final do ano passado, a ex-presidente pediu para fazer o pagamento parcelado. O ministro Gilmar Mendes, como sempre, aceitou a solicitação e definiu o pagamento em 20 parcelas, colocando como data de vencimento o 5º dia útil de cada mês. O tribunal ainda não foi informado se o pagamento começou a ser realizado. O Sindicato de Tripulantes de Cabine da LAN Express da Latam Airlines confirmou ontem uma greve por tempo indefinido a partir de hoje, após fracassar uma mediação do governo chileno para aprovar um novo contrato de trabalho da empresa. A organização sindical, que inclui quase 1.000 funcionários de companhias aéreas, disse que a medida de força afetará todos os voos no Chile, bem como conexões internacionais da Latam, a maior empresa de transporte aéreo da região. Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, irá pela primeira vez ao Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira
para responder a questionamentos de deputados e senadores sobre como a rede social protege a privacidade de seus usuários, além de discutir os efeitos da plataforma sobre a democracia. Agentes do FBI fizeram uma busca nesta segunda-feira no escritório de Michael Cohen, advogado pessoal do presidente americano Donald Trump, informou o defensor de Cohen, Stephen Ryan. O advogado Ryan declarou em um comunicado que a decisão de vasculhar o escritório de Cohen totalmente é imprópria e desnecessária e foi tomada pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga os laços entre a Rússia e a campanha eleitoral de Trump. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas nesta terça-feira, quando o caminhão saiu da estrada e se chocou perto de um túnel no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, segundo informações da polícia. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, destituído de suas funções pela Assembleia Constituinte do país, fato inédito no mundo, pediu em Bogotá a prisão do presidente Nicolás Maduro por supostos vínculos com o escândalo de corrupção da Odebrecht. Os juízes estão exilados na Colômbia, no Panamá, no Chile e nos Estados Unidos, alegando perseguição política depois de serem destituídos em agosto passado pela Constituinte que rege como um suprapoder. 6:44. Os representantes da Rússia e dos Estados Unidos trocaram acusações ontem durante reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação na Síria, onde um suposto ataque químico deixou dezenas de mortos no último final de semana na cidade de Duma, controlada pelos rebeldes. Vassili Nebenzian, embaixador da Rússia na ONU, disse que seu país tem sido imperdoavelmente ameaçado por países que alegam o uso de armas químicas, como os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Nebenzian disse que esses países agiram muito rápido para culpar a Síria e a Rússia e que essas alegações são usadas como um pretexto para um ataque. Já a embaixadora dos Estados Unidos, Nikki Haley, acusou a Rússia de ser conivente com o regime de Bashar al-Assad. O presidente da China, Xi Jinping, prometeu nesta terça-feira uma nova fase de abertura econômica no país diante dos riscos de uma guerra comercial com os Estados Unidos. A China vai entrar em uma nova fase de abertura, disse Xi em discurso para altos dirigentes internacionais reunidos no Foro de Boao para a Ásia, uma conferência conhecida como o Davos chinês. Um terremoto nesta terça-feira causou pequenos danos em alguns edifícios no centro da Itália e obrigou o fechamento de várias escolas, além da suspensão de algumas das rotas ferroviárias como medida de precaução, já que se trata de uma região que registra atualmente uma grande atividade sísmica. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano rebaixou 1/10 a magnitude do abalo telúrico comunicada pela USGS e informou que aconteceu às 5:11, 3h11 de Brasília da madrugada de hoje, com epicentro a 2 quilômetros da cidade de Múrcia, na província de Macareta, região de Marcas, e a uma profundidade de 9 quilômetros. Também foi sentido nas cidades vizinhas como Pieve Torina e Pieve Bovigliana, em uma geral nas regiões centrais de Marcas e Umbria. Boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês na noite de ontem informa que o deputado federal afastado Paulo Salim Maluf, do PP de São Paulo, tem metástase óssea causada por câncer de próstata. Maluf, do PP de São Paulo, permanece internado no hospital na região central de São Paulo, para onde foi levado na última sexta-feira. Ele já tem perda de força muscular e atrofia em ambas as pernas. Pelo menos 80 deputados trocaram de legenda durante janela partidária. Prazo para mudar de legenda sem risco de perda do mandato se encerrou na última sexta-feira. O juiz federal Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, aceitou ontem denúncia por organização criminosa contra o advogado José Yunes, ex-assessor da presidência, e o coronel aposentado pela Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, amigos do presidente Michel Temer. Michel Temer dará posse hoje a 11 ministros. As mudanças no primeiro escalão do governo são motivadas pela saída de titulares de pastas como Fazenda e Educação para a disputa das eleições de outubro deste ano. Começou a contar à meia-noite de ontem o prazo de 15 dias corridos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorrer aos tribunais superiores de Brasília da condenação no caso do Triplex em Guarujá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região informou que a data limite para apresentar os dois recursos termina às 23h59 do próximo dia 23 deste mês. Desde que começou há mais de 4 anos, a Operação Lava Jato já investigou mais de 100 políticos de 14 partidos. 10 políticos já viraram réus no Supremo, ou seja,
ou seja, foram denunciados pelo Ministério Público Federal e as denúncias foram aceitas pelo STF. 5 são deputados federais: José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Melrer, do Progressistas, Vanderlô Beto, do PT e Aníbal Gomes, do MDB, e 5 senadores: Homero Jucá e Valdir Raup, do MDB, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Agripino Maia, do Democratas, e Fernando Collor de Mello, do PTC. Também há outras denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 20 políticos. Esses políticos denunciados aguardam decisão do Supremo, que pode arquivar ou transformá-los em réus. Os deputados Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, Eduardo da Fonte, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Melrer, do Progressistas, Vanderlô Bé, José Mentor, do PT, e ainda senadores Homero Jucá e Valdir Raup, do PMDB, Benedito Lira e Ciro Nogueira, do Progressistas, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Aécio Neves, do PSDB. 2 processos estão se aproximando do fim. Um contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e outro contra o deputado Nelson Melrer, do Progressistas. O Supremo vai decidir se condena ou absolve esses 2 parlamentares nos próximos meses. A Procuradora-Geral da República, Raquel Donge, se manifestou ontem contra um novo pedido do Partido Ecológico Nacional ao Supremo Tribunal Federal, que tenta impedir a prisão de condenados em segunda instância até que seus recursos sejam julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de liminar foi feito na semana passada, depois que o Supremo negou habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. Para Raquel Donge, o pedido de liminar deve ser rejeitado pelo STF. O fato novo suscitado pelo autor é a suposição que faz um indevido exercício de adivinhação sobre o futuro voto dos ministros nas ADCs, afirma a Procuradora-Geral. A alteração súbita e inexplicada aleatória do sistema de precedentes do Supremo Tribunal Federal é fator de insegurança jurídica. Sua manutenção fortalece a Suprema Corte, enquanto instituição mais importante do sistema de administração de justiça no Brasil, escreveu ela. O ministro Marco Aurélio Mello confirmou ontem que vai levar em mesa nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal um requerimento para que o plenário rediscuta a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mas o presidente do PEN, o Adilson Barros, disse ontem que se arrependeu de ter encontrado ou entrado no Supremo Tribunal Federal com ação para que réus pudessem recorrer em liberdade até terem o último recurso julgado pelo judiciário. Ele disse que está tentando retirar a ação do tribunal para que o assunto não seja mais discutido. Afirmou ainda que quer desconstituir o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido por Cacai. Na semana passada, o advogado entrou com um novo pedido de liminar para que condenados sejam presos somente depois da condenação confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Barroso está irritado com a possibilidade de, em um novo julgamento no STF, o petista ser beneficiado justamente com a ação de autoria do PEN. Isso aconteceu há 2 anos atrás e agora o STF vai na carona. 6h51. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deve assumir a presidência da República na próxima sexta-feira devido a viagens programadas ao exterior do presidente Michel Temer, que vai ao Peru, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, que vai ao Panamá, e do Senado, Eunício Oliveira, que vai para o Japão. Como não há vice-presidente na ausência de Temer, Maia e Eunício são os seguintes na linha sucessória. Se os 2 também estiverem ausentes, assume Carmen Lúcia. Temer tem previsão de participar na sexta e no sábado da 8ª Cúpula das Américas, realizada em Lima, no Peru. Por hora, a agenda prevê que o presidente viaje na sexta-feira. Os destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Kim Jong-un e seu pai tiveram passaporte emitidos aqui no Brasil. Folha de São Paulo. Com viagem de Temer, Carmen Lúcia assumirá a presidência da República. O Estado de São Paulo, PEN, quer desistir de ação sobre segunda instância que poderia livrar Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Distrito Federal registra o primeiro caso de H1N1 em 2018. Criança adoeceu em março. O valor econômico. Dólar ronda R$3,42 e bate máxima desde 2016 com insegurança com cena política. Estado de Minas. Ministro do STJ anula a decisão que cassou júri do massacre do Carandiru. Jornal do Comércio no Recife. Foi erro meu, diz Zuckerberg, sobre o uso de dados do Facebook. Fortaleza Diário do Nordeste. Prazo para pedido de isenção do Enem 2019
2018 é ampliada até o dia 15. Porto Alegre, 0h. Advogado de Lula pede que áudios ofensivos durante o bolso sejam investigados. O Brasil Econômico. Estimativa da inflação tem queda pela 10ª semana consecutiva. Edições locais que chegam à nossa redação. O Centenário Jornal do Comércio. Exportações crescem 46,44% no trimestre. E a crítica? Aulas perdidas. Escolas organizam reposição pós-greve. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zaguidé e Alex Ferreira, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.